A sua fazenda cresceu, mas e agora? Vai se organizar como uma empresa ou vai colapsar no improviso? Olá, eu sou o Arthur Toledo, da Trato Consultoria, e eu vou trazer aqui nesse vídeo para você um tema muito relevante, porque envolve uma premissa muito importante que a gente traz aqui na Trato. A empresa familiar, ela precisa crescer. Ela não pode ficar do mesmo tamanho, porque ao longo dos anos, é a natureza do negócio familiar é perder escala. Portanto, fique até o final que você vai aprender algo muito importante hoje. Comprou mais terra, aumentou a produção, contratou gente, mas por dentro é puro improviso. E aí vem a pergunta: eles vão se organizar? Vai virar uma empresa de verdade ou vai continuar trabalhando nesse caos? Eu vou nem falar que continuar crescendo nesse caos, porque dificilmente essa empresa continuará crescendo se não se organizar e muito pior, pode até inclusive quebrar. Primeira coisa, como eu já falei no começo desse vídeo, crescer é obrigação. Quando você tem uma fazenda, todo ano você já tem que vencer a depreciação, o custo de oportunidade, a inflação. Tudo isso você tem que estar sempre correndo contra. Mas ainda tem um detalhe, que é uma empresa familiar, que quando era um dono, ela tinha um poder, um tamanho. Quando ele passa a ter dois donos, quando alguém se casa, por exemplo, já é a metade para cada um. Então já metade do tamanho. E quando tem filho? Daí tem um filho, dois filhos, três filhos. Agora já são 5 pessoas. E aí cada filho tem um filho, dois filhos, três filhos. Daqui a pouco você tem 10, 12, 15, 20 pessoas e a empresa é a mesma. O negócio que mantém a família é o mesmo. Então o que era bom para 10 pessoas é 1/10. Já não ficou mais a mesma coisa. Eu já ouvi de um cliente que falou assim: olha, aquilo que eu recebi do meu pai, a oportunidade que eu tive, eu quero que os meus filhos recebam a mesma oportunidade. O detalhe é que ele tem 2 filhos, então se ele está recebendo X e quer que os filhos dele tenham o mesmo X, ele vai ter que fazer 2X para que quando eles entrarem, quando for da parte dos filhos deles, eles tenham a mesma oportunidade que ele recebeu. Então veja o desafio que é o crescimento de uma empresa familiar. E nesse assunto de crescimento, existe um tópico interessante que é o medo do crescimento. Tem muita gente, quando a gente está discutindo sobre a questão de como vamos crescer, como que a gente vai fazer para ter mais área, mais produção, mais resultado, você percebe que muitas vezes a turma trava e fica assim: não, mas esse negócio de crescer tem que ficar ali mais ou menos, né, orgânico, crescer um pouquinho, tudo bem, só para manter, né? Eu quero só manter, eu não quero correr risco. Então, ajustar o que a gente quer, o que a família quer, o que os sócios querem, ao risco que eles têm que correr para alcançar aquele objetivo, faz com que muita gente tenha medo de crescer, faz com que muita gente tenha medo de ter passos mais ousados, buscar um crescimento maior, porque eles sentem que vão perder o controle, sentem que vai sair da onde eles podem dar conta com os próprios braços. Quando ele pensa que ele vai ter que ter uma equipe, não só 1, 2, 3 pessoas a mais, mas uma equipe maior, uma organização empresarial maior, ele sente medo e ele acha melhor não crescer. Só que ele também, ao mesmo tempo, não está imaginando o futuro disso quando ele tiver 8, 10, 12 pessoas dentro desta mesma empresa e que não cresceu e ficou do mesmo tamanho ao longo dos anos. E a verdade é, não existe não estar crescendo e ficar do mesmo tamanho. Ou você está crescendo ou você está encolhendo. E no agro isso é muito verdadeiro. Eu gosto de dar o exemplo. Um dono de 1000 cabeças vive bem, né? Você com 1000 cabeças de gado, com 1000 sacas de soja, vive bem, né? Só que 1000 cabeças de gado para 10 pessoas, já começa a ficar difícil a conta, né? Então, precisa crescer, esse é um ponto importante.
Mas aí, quando a gente fala sobre criar processos empresariais, se organizar, as pessoas tendem a achar que só quem faz isso são os grandes grupos empresariais, né? Os grandes grupos do agronegócio. E aí a turma fala, mas isso é coisa pra gente grande, nós somos pequenininho, né? Não tem pra que isso daí, né? Não vai precisar. Eu só tenho 50 cabeças de gado, 100, né? Eu tenho 50 hectares de terra. Essa coisa empresarial aí não é pra mim. Mas, cara, é sim. Ela é pra todo mundo e todo mundo pode e deve crescer. E quando você olha para os grandes e acha que quando você tiver grande você vai se organizar, vou te contar um segredo aqui. A maioria dos grandes também não são organizados. Só muda o tamanho do problema. O cara que mexe com um faturamento de 500 mil reais no ano e você compara com o cara que fatura 50 milhões ano, bem grande a diferença, né? A bagunça só é maior, só isso. O problema, só o número só muda porque aí o problema é maior, mas o problema é o mesmo. Falta de organização, perda de controle, ineficiência e muita dor de cabeça. Isso me lembra um caso específico de uma família que acompanhamos recentemente, em que lá no passado a fazenda teve um grande crescimento. Então, não vou nem discutir o mérito de como foi esse crescimento, mas o fato é que a turma fez muita aquisição de terras, muita aquisição de rebanho, e aí uma fazenda que tinha 5 mil cabeças, que já é bastante coisa, passou a mais ou menos 20 mil cabeças. Então, a turma ficou grande, né? Ficou muito grande, mas continuou com a cabeça, com a mentalidade, com a organização de quando eram menores, né? Então, aquilo que era para ser bom virou um baita de um problema. Só para resumir a história, esse pessoal, todo ano, eles tinham que colocar de outras fontes de negócio da família, 3 milhões de reais injetadas na fazenda só para conseguir pagar as contas. Então você imagina o tamanho do problema. Era um negócio deficitário, dava prejuízo e consumia a caixa da família. A ponto de que todo mundo na família tinha uma opinião unânime. A gente tem que vender esse negócio, fazenda de gado não dá dinheiro e a gente tem que sair fora disso. Vamos vender isso daí. A fazenda não dá dinheiro, pecuária não dá dinheiro, mexer com isso daí é prejuízo. Mas aí teve a mudança de chave. Teve a turma que chegou, colocou um olhar empresarial e começou a organizar. Começou a fazer um pente fino na gestão de pessoas, na gestão financeira, na gestão da operação. Foi tirando pontos de ineficiência, gargalos operacionais, pessoas que não davam resultado. A turma tinha um escritório que contador tinha 3. Tinha 3 contadores. Tá? Deixaram só um. E não é nem que deixaram um, né? Mandou os 3 embora e contratou outro, que fazia o serviço dos 3. Por que numa empresa o cara precisa de 3 contadores numa fazenda? Mas sem imaginar o tamanho de ineficiência que tinha nesse negócio. Mas assim que eles buscaram se organizar e com a visão empresarial, a coisa começou a andar e aí teve um primeiro ano em que eles tiveram lucro operacional e daí pela frente é só resultado positivo que esse pessoal tem, mesmo nos anos em que a arroba do boi despenca, a turma está tendo resultado positivo por toda a gestão que eles têm. A gente chegou nessa turma, eles já estavam organizados e chamaram a gente para ajudar no processo de governança e nessa transição para a próxima geração. Então, teve um trabalho muito interessante de identificação dos papéis, comunicação das informações, regras familiares, organização de todas as cadeias de valor dentro da empresa, que já era bem organizado. E eles buscaram a gente porque queriam se organizar mais ainda. Então eles estão preparando a sua empresa para crescer ainda mais e conseguir trazer a nova geração para dentro da empresa. Então, eu vou te falar de maneira simples, objetiva e direta aqui, como são em todos os vídeos, como é que você cresce sem se perder. Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa de um diagnóstico
da estrutura atual, muito bem feito. Você tem que encontrar os gargalos. Aonde que o negócio tem problema, aonde que tem ineficiência, o que eu tenho que colocar foco, que se eu resolvo aqui, eu ajudo em vários outros lugares que estão dependendo deste problema aqui que não se resolve. Tá? Isso pode ser problema de estratégia, de gestão, de comunicação, uma série de coisas. Então, identifique os pontos de fragilidade. Nesses pontos de fragilidade do negócio, você vai entender aonde que estão as ineficiências por improviso, por não ter um processo bem definido, por não ter clareza de papéis, por não saber ao certo como se faz, porque fica tudo dependendo talvez de uma pessoa que está lá e sabe de tudo, mas e se essa pessoa sai da empresa, se essa pessoa vem a faltar por algum motivo, foi embora junto a forma que se fazia. É muito comum a gente ouvir isso, né? Ah, o gerente aqui na época do gerente tal, a coisa funcionava. Depois que entrou outro, nunca mais a gente conseguiu um cara igual ele. Ou seja, são fazendas e empresas que dependem de pessoas específicas, de qualidade daquelas pessoas e não dos processos. Então, quando você tem processos mapeados e bem claros e bem definidos, esses processos são transferíveis ao longo dos anos. Outras pessoas assumem aqueles processos e fazem com que ele caminhe. Um outro passo são os rituais de governança. Esses são importantíssimos. A governança é o que transforma uma fazenda qualquer em uma empresa. Tá? Então, é sobre ter rotina de reuniões, é sobre ter metas de entregas, é sobre ter funções claras, é sobre combinar o jogo antes de começar a rolar a bola. E depois que a bola está rolando, você conseguir acompanhar o que está acontecendo para poder medir, para poder mensurar o que está indo bem, o que está indo mal e ter ações corretivas. E um ponto importantíssimo também nessa parte do crescimento é que as pessoas, de uma forma geral, os fazendeiros estão muito presos na operação, nas questões operacionais e não tem tempo de definir, pensar e decidir as coisas estratégicas. A parte mais importante que o dono da fazenda tem que estar trabalhando é na estratégia do negócio. É se ele vai aumentar, se ele vai tirar financiamento, se ele vai mudar a operação, se ele vai comprar uma área nova, se ele vai arrendar uma parte. A energia dele tem que estar concentrada em coisas que só ele pode fazer, o nível estratégico. O gerente da fazenda, o peão, ele não tem que estar decidindo estratégia. Quem tem que decidir estratégia é o dono da fazenda, é o empresário rural. E que se precisar, busque orientação, busque aprender mais sobre estratégia, estratégias de mercado, estratégias da agropecuária, da pecuária, da agricultura, do agronegócio. Cresça o seu horizonte de onde você conversa com pessoas que trazem informações relevantes para a estratégia. Ficar preso naquele grupinho local que só fala das mesmas coisas, que fica lá reclamando se está chovendo ou se não está chovendo, ou no preço da arroba do boi, isso não vai ajudar em nada. Expanda seus horizontes, inclusive para assuntos que estão além do agronegócio, assuntos que têm a ver sobre ser empresário no Brasil. Isso é uma boa fonte que você pode beber, pois outros negócios podem dar ideias que você pode aplicar dentro da sua fazenda. Então é isso. Crescimento sem estrutura vira estresse, conflito e prejuízo. E mais, vira um ambiente tóxico para o futuro da sua família. Os seus filhos, a turma que vem depois, quando veem o problema que é aquele negócio, aquela fazenda que é só bucha, ele não quer participar disso. Ele prefere ser só um herdeiro que vai receber uma terra e lá na frente ele vai decidir o que vai fazer. Mas se meter para querer resolver, vai lá, não, deixa isso lá com eles. Então, para que eles queiram participar, isso tem que ser uma empresa com regras, com controles, com direção, com governança. Todo herdeiro, todo sucessor, todo herdeiro, para querer ser sucessor, ele quer ver uma empresa que funciona bem. Todo mundo quer jogar no time que está ganhando. Todo mundo quer jogar no time que joga bem. No time que é só confusão e resultado ruim, ninguém quer participar. A Trato te ajuda a crescer com base, visão e segurança. Porque não crescer, esse sim é o maior risco para a sua fazenda. Que os seus filhos, o futuro da sua família,
seja reduzido a pequenas partes, pequenas porções de terra, pequenos negócios rurais que poderiam ser uma grande empresa agropecuária no Brasil. E se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, você deixa o comentário e você manda esse vídeo para alguém que precisa assistir. Tudo bem? Eu te espero no próximo vídeo.